A gente falou sobre os cuidados com pets idosos no Espaço Pet, no último Espaço Pet. Mas hoje é a vez de falar sobre os tratamentos para mascotes de qualquer idade. Os tratamentos de fisioterapia e reabilitação de mascotes são o tema de hoje do Espaço Pet. Vou pedir uma gentileza para a produção, tá? Só confirmar o nome dele, se acho que é o Seu João, que está sempre ligado no Espaço Pet e mandou elogio para todos os profissionais que participam aqui com a gente, como a professora de Medicina Veterinária aqui da UBRA, Karine Baja. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo ótimo, vamos falar dos nossos bichinhos. Você já sabe, no Espaço Pet, ele é um sucesso. Você pode mandar já a foto do seu animalzinho que está em casa, né? Você manda a foto do seu bichinho pelo 99588-2374. Ele está assistindo o programa? Manda pra gente. Manda também a pergunta a respeito do nosso tema de hoje, né? Dos tratamentos de fisioterapia e reabilitação para mascotes. E também você pode sugerir temas para o Espaço Pet. Então só confirma para mim, Guilherme, se é o Seu João, para mandar um abraço muito especial para ele. O pessoal adora o Espaço Pet. Às vezes não tem nem bichinho, mas gostam de ver o Espaço Pet, especialmente porque eles mandam as fotos dos nossos amiguinhos. Mas antes das fotos, professora, quais os principais tipos de problema de locomoção em pets? Eles fazem fisioterapia? É um pouco semelhante ao processo que acontece com os seres humanos, às vezes? É semelhante o processo. Né? Tem algumas patologias que são mais comuns em animais que em pessoas, né? E vice-versa. Tipo, só para a gente ter uma ideia? Por exemplo, os animais não têm muito AVC, não tem tanto problema com derrame cerebral, né? Aquele problema de fisioterapia do dia a dia do idoso ou pessoas que já sofreram algum acidente vascular, é pouco comum nos animais. É mais comum em compressões medulares, por exemplo, lesões de coluna, hérnias de disco ou lesões traumáticas que acabam comprimindo e o animal não consegue mais, então, se locomover e se movimentar adequadamente. Especialmente esses problemas de coluna, eu fico imaginando se tem muito a ver com o comportamento e com as nossas escolhas, ou o que a gente deixa o nosso bichinho fazer como tutor responsável. Por exemplo, eu lembro dos linguicinhas, né, os Dalsh. Muita gente deixa subir no sofá, ficar pulando o tempo inteiro. São casas que às vezes residências têm escadas. Esses comportamentos a gente tem que cuidar para evitar lesões futuras e o possível tratamento? Sim, é bem importante até esse tema, porque piso muito liso e escorregadio, por exemplo, ele desencadeia uma série de problemas, principalmente no desenvolvimento dos animais. Mas no caso da coluna é uma lesão crônica, né, que é um piso que não é adequado para os animais. Eles vieram para estar na natureza, né, para ter as patinhas, elas normalmente escorregam nesse tipo de ambiente, não se usa mais tapetes e carpetes, né, por questão de higiene, então os animais com isso eles acabaram sofrendo bastante. Além disso, a questão do subir e descer de móveis, da cama, do sofá, também vai lesionando. A altura do degrau da escada também não é adequado para animais de pequeno porte, que os degraus são feitos para a nossa altura, então para eles deveria ser um degrau de 10 centímetros no máximo, que a gente não usa. Então, realmente, subir e descer a escada também acaba sendo uma condição que desfavorece, principalmente um animal que já tem uma predisposição genética, que os Dachshunds eles já vêm com uma predisposição genética. Sim, esse problema também pode acontecer com gatos. O gato costuma ser mais traquina, sobe em lugares que a gente nem acredita. É bem menos comum, apesar de eles terem um hábito, então, de salto muito maior, né, de diferentes alturas, inclusive, eles têm uma predisposição bem menor a problemas articulares e de coluna também, a não ser os traumáticos. Sim. Daí a gente consegue ver. Então, acidentes automobilísticos são os mais comuns, que daí sim eles acabam tendo lesão, mas não de hérnia de disco como a gente vê nos cães, principalmente. Bom, deixa eu ver o primeiro aqui, é o Billy, ó. Billy tá de camisa, o Billy, mas nesse calorão, Billy, já tem pelo, Billy, imagina com essa camisa, tira essa camisa, Billy, tá me deixando com calor. Um abraço pro Billy, pro seu tutor. Vamos a alguns exemplos, eu vou pedir pro pessoal colocar, a gente tem imagens de alguns tratamentos de reabilitação, né? Quais os mais comuns e se há diferenças entre cães e gatos, eu imagino que sim. Vamos para a primeira imagem, por gentileza. Aí, essa fera aí, quem é? Esse é o Toby. Tá. Ele veio nos procurar porque justamente ele não estava conseguindo, então, ficar de pé num primeiro momento. Aí já após uma semana de reabilitação, ele já conseguia deambular. E é quando ele chegou, né, ele chegou já na cadeirinha, ele já tinha tido um atendimento prévio em outro local. Essas são as lesões que ele tinha, né? A gente consegue ver uma diminuição de disco. Aí fazendo a fisioterapia e também fazendo uns testes
que são testes de sensores que a gente tem de movimentos no corpo. Assim é como ele chegou, né? Ele chegou, não conseguia se movimentar, então a gente fez um treinamento físico para que ele pudesse, então, ter essa reabilitação. Bom, imaginando daquilo que a gente estava falando antes, professora, mesmo durante o tratamento, vocês também vão aconselhando para que se tem alguma coisa que vocês identificam que não estava adequada na vida do Toby, por exemplo, para que as pessoas não venham a fazer mais. Por exemplo, eliminar esses locais de pulo que ele poderia estar fazendo. Então, não basta só o tratamento, é necessário todo responsável continuar o processo em casa. Sim, exatamente. Daí a gente faz correção do ambiente também, explicando, né, muitas vezes. Às vezes não tem como tu evitar um piso liso. Muitos moram em apartamento, né? Não tem como deixar o animal de lado. A gente faz algumas adaptações ou usar tapete só em locais onde eles estão, esses tapetes de borracha, emborrachados, onde a gente consegue fazer a limpeza, ou até mesmo o uso nas próprias patinhas de algum tipo de antiderrapante. Então, hoje tem no mercado, não tem ainda no Brasil, né? Mas já existe alguns adesivos para se colocar para que os animais não tenham mais, né, como resvalar com tanta facilidade. Bom, a gente imagina, por exemplo, no caso do Toby, o negão já está aí, ó. Tá com a língua de fora, que tá com calor, né, negão? Aí é difícil, né? Com esse calorão tem que tomar muita água. E vamos hidratar os pets também, isso é importante, né? Deixar ali o potinho para que eles possam tomar água nesse calorão. Em quanto tempo o pet costuma se recuperar? Claro, depende de cada lesão, mas a gente pode ver a evolução do tratamento com rapidez, assim como acontece às vezes em alguns seres humanos. E se isso é problema, por exemplo, tratamentos de fisioterapia para mais idosos, o Toby me parecia ter uma idade. Ele tinha uma idade mais avançada. Comum em animais idosos, né? Por todas as patologias degenerativas que vêm com a idade, né? Uma osteoartrose que pode levar depois a uma condição mais séria, ocorre mais em animais com mais de 6, 7 anos de idade. Referente à busca e procura, é muito mais comum em animais mais idosos de acontecer essas patologias, né? Sim. Então, a gente acaba tendo um maior atendimento nesses casos. Vocês ajudam a arrumar a casa também? Nos processos, por exemplo, o uso da cadeirinha, né, das rodinhas? Pode ser indicado, sim. A cadeirinha não existe uma contraindicação, que algumas pessoas pensam, né? Se eu vou colocar na cadeirinha, ele não vai querer caminhar, não. A cadeirinha é uma maneira de fazer fisioterapia também, é uma maneira de estimular. É importante a altura só dela, então a gente faz ajustes de altura conforme a indicação que a gente tem. A cadeirinha é uma maneira também deles conseguirem fazer uma expansão torácica maior, porque animais ficam muito tempo deitados, que não se movimentam, eles ficam com o tórax muito achatado. Então, eles podem diminuir a capacidade respiratória. Então, a cadeirinha, o fazer o exercício também é uma reabilitação respiratória, então acaba sendo benéfico. A gente acaba usando junto com a fisioterapia. Perfeito. Bom, gente, a gente está falando aqui de alguns produtos, por exemplo, a cadeirinha, entre outras coisas, e eu vou dar uma dica para você. Você está procurando algum produto para o seu pet, está precisando de ajuda, ou até mesmo que é um brinquedo para ele poder fazer o exercício dele e ficar super tranquilo, benzão? Então, presta atenção, repara no tamanho da loja, presta atenção no recado da Mascote Companhia. Todo mundo que tem um pet quer o melhor para ele, certo? Pois a Mascote Companhia é o melhor lugar para cuidar do seu pet aqui em Canoas, com uma ampla loja e estacionamento próprio na Avenida Araguaia 498, no bairro Igara, com tudo que ele precisa. Linha completa de medicamentos, acessórios e grande variedade de rações, com linha Super Premium Eucanuba, que está com preço promocional. Além disso, atendimento veterinário com horários de manhã e à tarde, com vacinas, consultas e procedimentos cirúrgicos. E, claro, serviço de banho e tosa, com promoções semanais e telebusca para sua comodidade. Curta a página no Facebook Mascote Companhia Canoas. Siga o Instagram ou entre em contato pelos telefones 3059-3819 ou 982026101. Esse último com atendimento também pelo WhatsApp. Mascote Companhia, há mais de 15 anos cuidando do seu pet. Gente, vamos para a tela ali. Vocês viram o tamanho da loja, né? A Mascote Companhia, você vai achar tudo. Inclusive uma ração melhor, porque eu acho que a Branquinha não tá muito afim dessa ração dela aí. Tá com uma cara de quem comeu e não gostou. Beijo pra Branquinha, gata de rua que a gente cuida, isso mesmo, é da família. O Dim, olha que chique o Dim. Oi, Dim, adorei.
Ai, James Dean ou Dean Martin, sei lá. Vamos ver. Queridos, já me apresentei no Conexão RS outro dia. Sou o Borg, um pitbull amado e fofinho da NECA. Ó o Borg, olha só, depois ficam que é puro músculo, parece um bonequinho do He-Man esses pitbull de tão forte que são. Gente, vamos para até mesmo essas raças, vamos para as raças agora, né? Por exemplo, o Pitbull parece um cão mais musculoso. Ele vai ter menos problema do que um cão mais frágil, como um Pinscher, por exemplo. Ou a gente estava falando do Dalsh, que esse sim, com a sua coluna esticada. Tem raças com mais problemas ou menos problemas, ou problemas específicos? Tem bastante raças que acabam a gente selecionando alguma característica que seja benéfica e outras acabam vindo junto, né, com uma parte genética, com alguns problemas. Então, os pitbulls, por exemplo, eles têm uma musculatura melhor, eles têm menos predisposição para fazer lacidões articulares. Eles são todos mais firmes, as articulações são mais sustentadas. Porém, eles fazem uma saída muito rápida, ele tem uma explosão muito grande para o exercício. Então, ele pode ter lesões de ligamentos, rupturas ligamentares e entorses devido à atitude dele do brincar, né? E a força muscular que ele tem de sair para o exercício. Sim. Né, desse início. Então, não seria... Músculo é uma coisa benéfica, né? Bom. Ter bastante músculo é uma coisa que, para a parte musculoesquelética, principalmente, é extremamente bom. No caso do Pitbull, por exemplo, um cão musculoso, a gente tem que fazer um aquecimento antes ou já sai fazendo? Eu vejo tem gente que faz com o Pitbull coisas incríveis com o cachorro. Ele tem realmente muita força. Sim, o ideal é aquecer antes. É a mesma fisiologia, na verdade, muscular nossa, é muito semelhante do animal. O que muda um pouco o tipo de movimento que eles fazem. Mas tem que fazer primeiro um exercício mais leve para depois fazer um exercício mais intenso. Então, sempre caminhar antes de correr, por exemplo, né? Sempre fazer um aquecimento prévio, até a movimentação dos membros, muitas vezes antes do exercício mais forte, já faz um aquecimento para ele, uma lubrificação das articulações, leva mais sangue para aqueles músculos, né? Levando também oxigênio, então isso acaba sendo uma prevenção para uma lesão que ele poderia fazer. Para fechar, professora, esse é o caso mais delicado que eu imagino. Eu estou lembrando aqui do Toquinho, né? Não sei se a senhora conhece o Toquinho, é um cão bem famoso. Já fez físio comigo. Já fez físio com a senhora, professora. É super gremista, ele está super famoso agora, porque ele está aparecendo em todos os programas vestido de Grêmio, o Toquinho. Procura o Toquinho aí no Instagram, bem divertido. E aí eu fico pensando, para esses cães que vão ficar com esse problema, por exemplo, ele não mexe as duas patas traseiras. A gente tem esperança, para você que tem um cachorrinho em casa que realmente perdeu o movimento, está complicado. Hoje, a medicina veterinária dá esperança, não só a cadeirinha, mas uma qualidade de vida melhor? Sim, com certeza. Primeiro que a gente pode fazer a reabilitação, a fisioterapia, o exercício. A fisioterapia e a reabilitação não necessariamente tem que levar num hospital, numa clínica para fazer. O próprio tutor pode fazer em casa. Que bom. E tu fazendo isso, o animal, mesmo que ele esteja com um prognóstico desfavorável, ou seja, provavelmente não vai melhorar ou tem um percentual muito grande de não melhora nessa patologia, se a gente estimular, a chance dele vir a melhorar é muito maior. Sim. Então, se fez vários experimentos referentes a isso e se sabe que animais que são estimulados, seja com movimentações em casa, escovação, colocar de pé, eles voltam com muito mais facilidade do que aqueles que simplesmente ficam sem fazer nenhum estímulo. Então, os estímulos fazem com que volte. Eu já tive pacientes que depois de 8 meses, sem movimentação alguma, começaram a movimentar. Que bom. Às vezes eles vêm trazer para a gente depois que começa o movimento, né? Sim. Mas o ideal seria sempre estimular. Que bom que a gente tem esperança, que a medicina veterinária e professoras e doutoras como a senhora, professora Karine, podem nos ajudar e trazer esperança para o nosso bichinho, especialmente qualidade de vida. E você tem parte nisso, o tutor responsável. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, professora. Muito obrigado por nos atender. Eu é que agradeço.